Amém. Que seja assim, né? Que esse general, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reine sobre a nossa vida. Nós vamos orar. Infelizmente, essa semana, eu creio que, do conhecimento de todos, né? Recebemos uma notícia aí que, de certa maneira, afeta a cidade, o poder executivo da nossa cidade sendo questionado na sua eleição. E nós queremos orar por isso, porque eu vejo assim como uma pena essa circunstância, porque certamente um grande esforço terá que ser feito para que tudo se esclareça, e havendo uma preocupação nesse sentido, outras áreas da cidade certamente sofrerão aí com esta circunstância. Mas nós vamos orar, vamos pedir a Deus, para Deus colocar a mão, abençoar o nosso prefeito, porque ele foi eleito, para que Deus encaminhe todas as coisas e venha trazer a sua direção sobre toda essa situação. Queremos agradecer a Deus também pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor faça multiplicar aqui junto à nossa casa. Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós graças te damos porque desde o início desta reunião nós temos exaltado a tua grandeza, o teu poder, e também, ó Pai, na ministração da música aqui, junto com os louvores, através dos cânticos, nós fomos relembrados, ó Pai, do teu poder soberano. E nós oramos, ó Pai, nesse sentido, em favor da cidade de Tanabi, desse momento, ó Pai, na vida pública que nós estamos vivendo. Ó Deus, somos pequenos demais, desconhecemos, ó Pai, todos os caminhos, mas o Senhor é Deus poderoso. Então nós oramos, ó Pai, pedimos que o Senhor venha com teu poder e venha, ó Pai, olhar para a nossa cidade, olhar, ó Deus, ali para o gabinete executivo. Toma conta, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, haja na vida de todos que estão envolvidos nesse momento, ó Pai. Que a cidade seja, ó Deus, olhada, que a cidade seja contemplada, ó Deus, com cuidado teu, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós também colocamos diante de ti aquela fidelidade que o Senhor já tem colocado nos nossos corações, no dizimar, no ofertar ao Senhor. Louvamos, ó Pai, pela vida daqueles que já entendem, compreendem, e pedimos também por aqueles que precisam, ó Pai, desse discernimento. Que o Senhor mesmo, ó Pai, alcance os seus corações. Venha nos abençoar, ó Pai, cuidar de nós, nos livrar de todo o mal. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar as crianças, elas terão um tempo também de ouvir uma porção da palavra do Senhor. Venham aqui à frente, nós vamos orar com vocês mais uma vez. Hoje tem pouco? Hoje diminuiu um pouquinho. Será que foi o frio? Sei não, né? Vocês conhecem aquele cântico, leia a Bíblia e faça a oração? Vamos cantar com a igreja? Vocês topam? Mas aí vocês vão cantar bem alto que o pessoal da igreja, eu acho que eles não sabem não, hein? Então vamos ficar em pé aí, vamos cantar com as crianças, vamos lá? Será que tem alguém aqui pode me ajudar aqui no microfone? Pode ajudar aqui, João Pedro? Raquel? Esse cântico, ele traz uma grande verdade para a nossa vida. Ele diz para a gente ler a Bíblia e fazer a oração se a gente quer crescer. Vocês querem crescer? É mesmo? Então, o que tem que fazer? Ler a Bíblia e fazer a oração. Mas aí a gente vai crescer só fisicamente? O nosso coração também, né? A nossa vida, né? Então nós vamos fazer isso.
E quem que não ora e a Bíblia não lê? Vai diminuir, né? Será que tem gente que tem diminuído aí? Não sei, né? Só Deus que sabe, né? Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Amém. Ficou legal a igreja cantando? Ficou? Que bom. Então depois nós vamos cantar mais outras vezes, né? A igreja pode se assentar e vocês podem seguir então para a classe. Obrigado, João Pedro, Raquel. Valeu. Irmãos, reforma ontem e hoje, né? A gente tem aproveitado aí o mês de outubro, dia 31 de outubro, as igrejas reformadas, elas completam 504 anos de existência. E a nossa igreja, ela está dentro deste rol. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi instituída no Brasil um tempo depois, mas nós nos sentimos parte desse movimento, que 504 anos atrás, o Espírito Santo de Deus levantou pessoas, e estas pessoas, olhando para as Sagradas Escrituras e olhando para a igreja, elas perceberam que havia ali uma disparidade, haviam coisas que não estavam de acordo. E ali então nasceu a Reforma Protestante. E a pergunta que nós temos feito nesses domingos e que retorno com vocês nesta noite é: esta reforma que aconteceu 504 anos atrás, será que ela é necessária nos dias que nós estamos vivendo? Esse movimento de olhar para as Escrituras e ver se a nossa igreja está em harmonia com a palavra de Deus, será que nos dias que nós estamos vivendo, 2021, há esta necessidade? Nós precisamos reformar a igreja mais uma vez? No último domingo nós destacamos que quando nós olhamos para a igreja de uma maneira geral, infelizmente existe uma mistura que Jesus Cristo exemplificou numa parábola que ele contou, a parábola do joio e do trigo. E esta parábola eu creio que todos nós conhecemos. O trabalhador, ele arou a sua terra, suor caiu do seu rosto, ele se dedicou no preparo daquela terra, ele foi lá, colocou a boa semente, o trigo. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que quando eles foram descansar, fruto desse trabalho árduo, veio o inimigo, né, quando eles estavam descansando, e no meio da boa semente lançou então o joio. E eles ali, cuidando ali daquela plantação, quando começou a despontar, a brotar aquelas sementes, os trabalhadores perceberam que havia erva daninha no meio do trigo. E eles procuram então o Senhor daquela terra e diz: olha, o Senhor quer que arranquemos o joio? E a palavra daquele homem é: não faça isso, porque se você puxar o joio, as raízes elas estão entrelaçadas,
e você vai arrancar o joio junto com o trigo. Espere até a colheita. E quando chegar a colheita, eu vou mandar então os meus anjos, e eles vão tirar primeiro o joio. E eles vão colocar o joio para ser queimado num fogo inextinguível. E leiam isso como o inferno. E o trigo eu vou recolher no meu celeiro. A pergunta para nós, irmãos, é: nesse intervalo, como que a gente vive? Nós estamos nesse intervalo. Como é que a gente vive? Joio e trigo convivendo juntos. E vejam bem, não estamos falando especificamente de pessoas, mas estamos falando do nosso coração, da nossa vida, dos nossos sentimentos, desejo de servir a Deus, mas muitas vezes olhando para as nossas atitudes e enxergamos algo completamente diferente. Então, uma mistura que figuradamente foi aqui apresentada por Jesus nesta parábola do joio e do trigo. Algo que infelizmente de maneira prática acabou jogando a igreja, o cristianismo, o nome de Deus naquilo que nós chamamos de uma crise de identidade. Joio no meio do trigo. Gente que fala como cordeiro, você ouve esta pessoa e aquilo que ela fala, a maneira como ela fala, chega aos nossos ouvidos, chega ao nosso coração como palavra do cordeiro. Mas quando nós vemos a sua ação, quando nós observamos aquilo que de modo prático está na sua vida, ela se manifesta como um dragão. E diante desta crise, existe uma santa convocação que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dos reformadores e que é manifestada num lema que norteou aquela reforma lá do passado e que deve também ser um norte para a nossa igreja e para a nossa vida. Os reformadores, eles levantaram a seguinte expressão: uma igreja reformada e sempre se reformando. Uma igreja que foi reformada 504 anos atrás, mas que precisa continuar se reformando, revisando a sua vida, revisando a sua maneira de viver, os seus projetos, a maneira como caminha. Uma igreja reformada e sempre se reformando. E como é que nós fazemos isso? Que caminho podemos trilhar a fim de voltarmos ao projeto original traçado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? No último domingo nós iniciamos uma conversa nesse sentido. E nós trouxemos aos irmãos o seguinte desafio, um convite, um desafio para todos nós. Viva as marcas da verdadeira igreja que os filhos das trevas não conseguem imitar. Deixa eu colocar isso de uma maneira assim bem prática para a gente entender o que está sendo proposto para nós. Viva as marcas da verdadeira igreja que os filhos das trevas, que o diabo e os seus anjos, eles não conseguem imitar. Nós dissemos assim que enquanto nós estamos vivendo aqui, entre o intervalo da semeadura e da colheita, nós estamos nesta seara. E esta seara ela está misturada, tem joio e tem trigo. Então como que nós vivemos no meio disso? Irmãos, é fortalecendo o trigo, é fortalecendo o trigo que nós vamos diminuir os efeitos do joio na seara do Senhor. É vivendo uma vida reta com Deus, é assumindo um compromisso com o Senhor, que nós vamos diminuir os efeitos, nós vamos minimizar os efeitos danosos do joio no meio da seara do Senhor. E um caminho para a gente viver isso é reproduzirmos as marcas da verdadeira igreja que o diabo, que os filhos das trevas não conseguem imitar. A semente, quando ela está ali debaixo do solo, não há como perceber, não há como vislumbrar isso. Mas quando elas começam a despontar, quando a gente começa a ver os seus brotos, há uma distinção. É possível ver o que é joio e o que é trigo. E o desafio para nós é manifestarmos como trigo do Senhor, como boa semente do Senhor. E quais são estas marcas? Como é que nós
mostramos essa distinção no mundo misturado? Trouxemos alguns exemplos aqui gritantes, né? Pessoas que são conhecidos como pastores, alguns que têm o codinome João de Deus, mas as atitudes não se firmam como atitudes de uma pessoa que caminha com Deus. Pessoas que têm ali todo um aparato que você olha e diz: este é um representante do Senhor, esse é um representante de alguém que fala em nome de Deus, mas você olha para as suas atitudes e elas estão distantes disso. Irmãos, para revertermos essa situação, a palavra de Deus traz algumas marcas, algumas atitudes que o inimigo ele não tem como imitar. A semana passada nós destacamos 3 marcas presentes na igreja primitiva que nós precisamos reproduzir nas nossas vidas. A primeira delas é o amor. O diabo ele não consegue imitar o amor, né? Porque ele é o opositor. A palavra Satanás significa anjo rebelde, alguém que está cheio de ódio. E ele não tem como reproduzir o amor na sua vida, porque a sua essência é o mal. Então, quando a igreja vive o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que passa por cima das mais diversas circunstâncias, nós estamos fortalecendo o trigo, nós estamos manifestando a diferença da nossa vida numa seara cheia de outras coisas. A igreja primitiva, ela tinha beleza espiritual. E quando nós falamos em beleza espiritual, nós estamos falando assim, olha, são pessoas que dão bom testemunho de Jesus Cristo. Lembramos aqui da expressão do apóstolo Pedro, juntamente com João, ao se dirigir àquele coxo que estava sentado à porta formosa do templo: olha para nós temos o que mostrar, olha para a minha vida. Podemos seguir um pouquinho mais adiante e repetir as palavras do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, só pode dizer isso alguém que está num firme compromisso com Deus. Quem de nós aqui, se estivermos vivendo uma vida torta, temos a coragem de dizer: olha para nós, e realmente mostrar o que há em nós, escancarar a nossa vida, abrir assim como um livro aberto o nosso viver, as nossas atitudes. Não ficamos ali camuflando, pensando como que eu devo agir, mas Deus está em mim, Deus está vivendo na minha vida, e as minhas atitudes, elas soam de maneira natural. Sempre lembro do grande julgamento, palavra de Jesus Cristo trazida aos seus discípulos. No último dia, o Filho do Homem vai vir entre as nuvens dos céus, e ele vai separar entre os cordeiros e os cabritos, e aqueles que, ele vai colocar os cordeiros à sua direita e os outros à sua esquerda. E os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o gozo eterno. Irmãos, há uma pergunta ali que sempre, ela é chocante, porque estas pessoas que ouvem esta palavra de Jesus, elas perguntam para Jesus, porque Jesus diz: olha, vinde benditos para o gozo eterno, porque eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava na prisão e vocês foram me ver. E eles perguntam: quando foi que isto aconteceu? Irmãos, estas pessoas, elas tiveram um viver tão natural em suas vidas, elas vivenciaram aquilo de uma maneira tão espontânea, que elas não marcaram, elas não contabilizaram, elas não têm um livro ali, onde elas vão colocando todas as suas boas obras, para no último dia chegar assim e dizer para Jesus: olha, vamos fazer uma conferência aqui, veja o que o senhor tem anotado aqui, se bate com o que eu marquei aqui. Quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que fizemos todas estas coisas? Beleza espiritual, algo que Satanás não tem como imitar, porque Satanás tem um livro que contabiliza todas estas coisas. Irmãos, a junção do amor e da beleza espiritual
redunda em poder de Deus. E quando nós falamos em poder, talvez você imagine, bom, Satanás também tem poder. Sim, ele tem um poder limitado, mas tem. E ele faz muitas coisas. Mas quando nós falamos em poder de Deus, nós falamos do milagre da transformação do coração. Aquele homem que era colocado à porta formosa do templo, ele passou grande parte da sua vida deitado ali. E ele nunca tinha sentido o desejo de pedir para aqueles que o colocavam ali, o conduzi-lo para dentro daquele templo. Ele estava perto daquilo que poderia transformar a sua vida, da palavra do Senhor, mas ele ficava de fora. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Pedro e João diz, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O poder transformador de Deus alcançou o seu coração. Olhamos para a passagem bíblica, o que nos chama a atenção humanamente falando, é o fato dele ser aleijado, coxo e colocar-se em pé. Mas irmãos, o grande milagre ali foi aquele homem ter o desejo de entrar na casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. De um salto se pôs em pé e entrou louvando e glorificando o nome do Senhor. Amados, estas marcas Satanás não tem como imitar. Aquele que andava nos caminhos de Satanás tem a sua vida transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que guiava a sua vida pelas coisas desse mundo, há uma mudança na sua escala de valores, nas suas prioridades. Quem faz isso é o poder de Deus, é o poder do Senhor. Deus é quem libera o perdão no nosso coração, é Deus quem nos conduz ao pedido do perdão, e só Deus pode fazer isso na nossa vida. E quando nós fazemos isso, e quando nós vivemos isso, nós diminuímos a força do joio no meio da seara do Senhor. Eu quero nesta noite dar sequência a esta proposta, reforçando o caminho, a saída desta crise presente na igreja. Vivemos uma crise de identidade. Quem que é crente e quem não é? Às vezes, os nossos critérios de avaliação são paupérrimos demais. A pessoa lembra a Deus, bom, ela é filho de Deus. Mas Satanás, ele era líder do coral celestial, certamente consegue fazer uma performance muito melhor do que a nossa. Ele é gabaritado para isso, mas ele faz com outras intenções. Mas ele não consegue imitar um louvor que sai do fundo do coração, da alma, que se dobra diante de Deus Pai e o reconhece como foi colocado aqui nesta noite, como Deus soberano sobre as nossas vidas. Eu quero destacar nesta noite mais um desafio para nós, para diminuirmos a força do joio que há na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Jesus aponta mais um caminho, uma saída, uma marca que a nossa igreja precisa buscar. E está em João, Evangelho de João, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, e eu vou ler do versículo 19 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 19 ao verso 21. Diz assim, são palavras de Jesus: e a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A fim de que todos sejam um, para que o mundo creia,
para que o mundo faça esta distinção entre o joio e o trigo, para que o mundo veja que existe uma diferença, que não são todos iguais, que não são todos que vivem esta perspectiva desta mistura, para que haja essa distinção, para que a gente consiga ver, para que as pessoas lá fora percebam essa diferença. Diz o nosso Senhor Jesus: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Irmãos, estes versículos que nós acabamos de ler, eles estão emoldurados pela oração de despedida de Jesus, mais conhecida como a oração sacerdotal. E esta informação ela é muito importante para nós. Por que ela é muito importante? Deixa eu colocar isso da seguinte forma. Se você soubesse que iria morrer amanhã, e você tivesse a oportunidade de fazer um último pedido, um último desejo, o que você pediria? Olha, você vai fechar os seus olhos amanhã, e você pode realizar uma última vontade, um último desejo. O que você pediria? O que você colocaria diante de Deus Pai? Irmãos, na oração sacerdotal de Jesus, nós encontramos uma circunstância assim. Jesus manifesta o seu último desejo. Jesus manifesta a sua derradeira vontade. E amados, é justamente na realização do último desejo de Cristo que nós encontramos a saída para esse mundo misturado que nos cerca. Eu digo isso porque a saída para a crise, a distinção do cristão nesse mundo de iguais, está na realização desse pedido que Jesus Cristo fez a Deus Pai. E o que Jesus Cristo colocou diante de Deus Pai? O seu último pedido, a sua última oração, a sua intercessão. Diz o texto da palavra de Deus: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí o versículo 20: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E qual que foi o rogo de Jesus? Qual que foi a súplica? Qual que foi o pedido de Jesus? O que Jesus colocou diante de Deus Pai em favor dos seus discípulos no passado? Mas o versículo 20 diz: mas em favor de todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Ou seja, os irmãos que estão na igreja presbiteriana de Tanabi, eu rogo por eles. O que Jesus pediu para mim, por você? O que Jesus colocou diante de Deus Pai? O seu último pedido. Irmãos, Jesus pediu que nós estivéssemos juntos. Jesus, ele pediu isso. Ele pediu que nós estivéssemos juntos. O último desejo de Cristo, o seu último cartucho, a última ação de Jesus Cristo aqui, junto aos seus discípulos, ele orou pela unidade do povo de Deus. Irmãos, juntos, termos uma unidade, termos uma união que é produzida por Deus, foi o pedido de Jesus Cristo a Deus Pai. Esta é uma marca que Satanás não consegue imitar. Irmãos, esta oração, esse pedido de Jesus, ele nos remete a algumas coisas que eu julgo muito importantes. A primeira delas eu fico pensando assim, olha, se Cristo gastou o seu último pedido, né, era o seu último cartucho ali, se ele gastou o seu último desejo com este pedido, eu fico pensando que ele o fez porque isso é uma tarefa difícil. Estarmos juntos é uma tarefa difícil. Se Jesus orou por isso, se a última oração que ele fez junto aos seus discípulos foi nesse sentido, é porque essa tarefa ela é muito difícil. Estarmos juntos é algo difícil. Termos a unidade de Deus na nossa vida é algo muito complicado, é algo muito difícil na nossa vida.
E os motivos, irmãos, eles são bem claros. A palavra do apóstolo Pedro diz que Satanás anda em derredor, como um leão que ruge, procurando o melhor momento para atacar. E a palavra Satanás é opositor, anjo rebelde. E ele dissemina isso com muita facilidade. Sabe aonde apertar os botões, sabe onde colocar uma intriga aqui, sabe onde desfazer, ou pelo menos tentar desfazer essa unidade trazida por Deus à nossa vida. E Jesus sabia disso. E ele orou intercedendo por isso. O apóstolo Paulo foi alguém que compreendeu os ensinamentos de Jesus de uma maneira assim, muito, muito forte. E ele escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, ele usa a mesma palavra de Jesus para uma circunstância presente ali na igreja de Filipos. O que ele diz? Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Qual que foi o rogo de Paulo? Qual que foi a súplica de Paulo? Ele diz, pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique eram duas mulheres, frequentavam a igreja de Filipos, e o pedido, a súplica que Paulo coloca para essas duas mulheres é que elas pudessem pensar concordemente, em concordância no Senhor. Existem divergências, existem dificuldades, existem maneiras diferentes de pensar, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja onde Jesus Cristo é o Senhor, a igreja que foi reformada pelo poder do Santo Espírito de Deus, é uma igreja que tem a unidade do Espírito. Irmãos, um desafio para todos nós que vivemos um tempo marcado por partidos, especialmente nessa área política, uns de direita, outros de esquerda, uns pensando de uma maneira, outros pensando de outra, uns tendo uma forma de agir, outros completamente daquela maneira, e a palavra de Deus nos diz que a súplica de Jesus Cristo, e depois reproduzida pelo apóstolo Paulo, é uma só: pensem concordemente no Senhor. E eu pergunto para você nesta noite, o que você pode fazer hoje, agora, em busca desta unidade do Espírito? O que você pode fazer em busca desta unidade do Espírito? Esse negócio é difícil. Foi o último pedido de Jesus Cristo, foi a última súplica que ele fez. É muito difícil. Então o que você pode fazer para cumprir esse desejo de Jesus Cristo? O último pedido de Cristo nos faz pensar também que a promoção da unidade, que é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo e que Satanás não consegue imitar, é uma ferramenta extremamente poderosa, é uma arma poderosa. Irmãos, a unidade no Espírito, ela é poderosa. O poder da unidade é tão grande, que até mesmo quando os homens se reuniram para fazer o mal, Deus teve que intervir. Lá em Gênesis, no capítulo 11, nós temos a história da Torre de Babel. E nos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte, diz assim a palavra de Deus: e o Senhor disse, eis que o povo é um. Eles se reuniram e se tornaram um só povo. E todos têm a mesma linguagem. E diz, isto é apenas o começo. Agora, veja bem, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vocês entendem o poder da unidade? O poder da união? Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Os planos maléficos, os planos que nos encaminham para longe da minha palavra, olha, não haverá restrição para nenhuma destas suas ações. E qual que foi a solução? Verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Estes versículos têm como pano de fundo a Torre de Babel, como já disse.
E amados, a palavra é muito clara. Mesmo sendo para o mal, mesmo sendo para a destruição, mesmo sendo para a ruína, a força da unidade, da união, ela se faz presente. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Irmãos, se no passado Deus confundiu a linguagem daquele povo, desfazendo assim da sua união maligna, eu fico pensando uma união que era voltada para o mal, para a destruição. Agora imagine, deixa o Espírito Santo trazer isso no seu coração nesta noite. Imagine o que a unidade em Cristo Jesus pode operar em nossas vidas. Se eles sendo maus, se eles idealizando a destruição, tiveram uma força tão poderosa que houve ali a necessidade de Deus chegar e confundir e desfazer aquela unidade. Imagine se nós vivermos nesta unidade do Espírito com Cristo Jesus. O que nós podemos operar nas nossas vidas? Irmãos, juntos nós somos mais fortes. Juntos nós manifestamos o poder de Deus. Juntos nós reforçamos o poder do trigo frente à artimanha do joio. Juntos nós podemos proclamar o Evangelho, porque as pessoas vão ver esta unidade na nossa vida. É o que o texto está nos dizendo. Para que o mundo creia, para que o mundo seja transformado, para que o mundo compreenda que existe alguém que promove isso nas nossas vidas. Irmãos, no resgate das marcas presentes na Igreja de Cristo, marcas que Satanás não consegue imitar, e por isso ela se torna o caminho para sairmos da crise de identidade. Nós temos uma crise de identidade. Quem é crente e quem não é? Não sabemos. Mas existem algumas coisas que mostram os verdadeiros cristãos. E uma destas marcas é a unidade do povo de Deus. Irmãos, nós descobrimos também que esta unidade é uma ação direta de Deus na nossa vida. João 17, versículo 20 e o versículo 21, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, Cristo, ele não pediu que Deus nos concedesse forças para produzir a unidade. Esta não foi a oração de Jesus Cristo. Ele não pediu que na direção e na força do nosso braço nós produzíssemos esta unidade. Mas Jesus pediu a Deus Pai. A sua oração foi a Deus Pai. Ele pediu para que Deus produzisse esta unidade na minha vida e na sua vida. Ele pediu a Deus que Ele, Deus Pai, promovesse e fizesse a unidade acontecer em nossas vidas. Então quem produz, quem cria, quem quebranta o coração para vivermos esta unidade é Deus. E isto Satanás não pode fazer. Não pode fazer porque ele é o anjo rebelde. Não pode fazer porque ele é o opositor. Ele vai na contramão desta proposta. Satanás faz o povo se unir para o mal. Ele faz o povo se unir para a destruição. Nós observamos isso, as gangues, né? Não só aquelas literalmente aí, né, que tem aí no mundo, mas aqueles que se inclinam para fazer o mal, para discordar da palavra de Deus, seja por intermédio de leis, de posturas, mas viver a unidade de Deus só é possível através de um coração quebrantado. Eu não posso quebrantar o seu coração. As minhas palavras não podem fazer isso. Por isso Jesus orou a Deus Pai. Promova essa unidade, quebrante corações aqui nesta noite. Pai, faça essa unidade acontecer na vida desse povo que está aqui, reunido neste lugar. E quando isso acontecer,
o mundo lá fora, ele vai crer, porque ele vai ver a distinção, que existe uma diferença entre o joio e o trigo. Mas só Deus pode fazer isso na sua vida, irmão. Só Deus pode mudar o seu coração. Só Deus pode mudar a maneira como você se relaciona com as demais pessoas que estão aqui neste lugar. É só Deus que pode fazer isso nas nossas vidas. Olhamos para a palavra de Deus e descobrimos alguns exemplos bem claros. No colegiado apostólico, por exemplo, nós enxergamos Simão Zelote, um ativista do partido de esquerda, sentado lado a lado com Mateus, um publicano. Ou seja, era um fiscal do governo, mas agora os dois, aqueles que tinham uma oposição ferrenha, que beirava a morte, as vias de fato, os dois estão unidos num só propósito, a proclamação do Evangelho. Olhamos para o colegiado apostólico e vemos Filipe, um racionalista, um homem que era o homem dos porquês. Ele tinha muita dificuldade, era um homem da razão, mas o Espírito Santo pega esse Filipe e vai levá-lo para evangelizar Natanael. Um homem que ele tem uma sede tão grande de Deus, porque ele, assim, olha, ele busca Deus. É um homem que chega quase que ao esoterismo, ou seja, a espiritualidade vazia, porque ele tem uma sede tão grande, um desejo tão grande, pois Deus une estas duas pessoas que são antagônicas na concepção de vida, e Deus coloca essas duas pessoas em volta de uma mesa, lutando em prol do Evangelho. E quando aquelas pessoas que estavam ao redor olhavam e diziam: peraí, Mateus e Simão Zelote, o que eles estão fazendo? Olha, eles estão pregando o Evangelho. Mas como que é isso? Como que pode ser isso? Eles olham para o colegiado apostólico e eles veem Filipe e Natanael. Como que é isso? Filipe é o homem da razão, é o homem dos livros, das leis, é o homem dos porquês. É o homem da física, ele quer saber ali da exata, é o pensamento cartesiano. Natanael não, é aquela pessoa que, poxa vida, é um homem levado pela emoção, pelo coração, mas os dois estão juntos. Eles olham para o colegiado apostólico e eles enxergam uma mulher que foi possessa por uma legião de demônios, mas que agora se junta aos demais discípulos, e ela não é considerada uma pária da sociedade, o que seria comum por ser mulher, ainda mais uma prostituta. Mas agora, essa mulher lavada pelo sangue do Cordeiro, e é só Deus que pode fazer isso, ela é enxertada neste grupo, irmãos, e as pessoas olham para esta mulher junto dos discípulos, e eles dizem: algo aconteceu aí que nós não entendemos. Deus promoveu a unidade do Espírito. Há um desafio para nós que buscamos essa distinção em um mundo de iguais. E ela está em lutarmos pela unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Irmãos, nós não podemos produzir isso com as nossas mãos. Nós não temos condições. Somos pequenos demais. Por isso Jesus Cristo orou a Deus Pai. Ele falou: Pai, faze-os um. Pega aquele coração, o senhor está vendo aqui na igreja, pega aquele coração e muda isso, porque eu não tenho condições de mudar. O Senhor tem poder para fazer isso, mas quando Deus mudar, nós temos um desafio, é preservar essa unidade do Espírito. É trabalharmos para que isso não se perca, para que o encanto não se quebre. É trabalharmos para que o milagre deixe de ser algo extraordinário na nossa vida, para ser algo comum, banal. Reconhecermos que algo aconteceu ali. E o Senhor Jesus continua a interceder por nós nesta noite. Rogo não só por estes, mas por esta igreja e por tantos quantos vierem a crer no teu nome, para que o Senhor os faça um, para que o mundo creia, para que o Senhor quebrante os corações, para que o Senhor mude os valores, para que o Senhor tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. E quando Deus fizer isso, nós temos um desafio. Efésios 4, versículos de 1 a 3,
Novamente Paulo usa a mesma palavra de Jesus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçar diligentemente, né? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta palavra diligentemente é aquela expressão antiga do tintim por tintim, já ouviram isso? Tintim por tintim. Esforçar diligentemente. Esforçar, empreender esforço no que depender de você. Busque preservar esta unidade que é feita por Deus no meu coração e no seu coração também. O que você pode fazer hoje para preservar a unidade do Espírito? O apóstolo Paulo dá algumas dicas aqui nesse texto. Ele diz: ande de modo digno da vocação que você foi chamado. Você é cristão? Então ande como Cristo andou. E como que é andar como Cristo andou? Com toda a humildade. Em nome de Jesus, se ponha nesta condição. Jesus, lá no Evangelho de João, ele se cingiu de uma toalha, pegou uma bacia, lavou os pés dos seus discípulos. Então ande como Jesus Cristo, ande de modo digno da vocação que você foi chamado, com mansidão. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão intolerantes. Há uma expressão do apóstolo Paulo também, na carta aos Efésios, ou melhor dizendo, em 2 Timóteo capítulo 3, texto que nós lemos, né, onde ele diz assim que nos últimos dias serão pessoas desafeiçoadas, que perderam as feições de Cristo, que perderam a imagem e a semelhança de Cristo, do nosso Deus. Mas ele diz aqui: ande com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo suporte na vida do seu irmão. E quando nós fizermos isso, nós vamos estar trabalhando pela preservação da unidade que o Espírito Santo de Deus produz nas nossas vidas. Irmãos, desafios para a nossa vida nesta noite é esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, fazendo disso um caminho para a evangelização, porque ao vivermos isso, as pessoas lá fora vão ver e elas vão enxergar que existe uma diferença, que existe uma distinção, e elas vão desejar o mesmo em seus corações. Que o gesto que você precisa fazer neste dia seja movido nesta hora pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, no seu último instante, no seu último momento aqui com seus discípulos, ele orou pedindo que Deus Pai produzisse no coração dos seus discípulos no passado e nos nossos corações nos dias de hoje a unidade do Espírito. Jesus vai fazer isso porque ele está com Deus Pai, e Deus Pai vai operar isso na nossa vida. O perdão que precisa ser liberado, Deus vai produzir isso em nome de Jesus. O amor que precisa ser demonstrado, Deus vai liberar isso na nossa vida. A unidade que está faltando na nossa vida, Deus vai operar isso no nosso viver. Mas existe um desafio, e o desafio é esse: esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Irmãos, vocês estão entendendo que é uma luta? É uma luta. Deus produz a unidade e Satanás, ele é o opositor, é o anjo rebelde. Ele vem semear o joio no meio do trigo. Ele vem tentar desfazer a unidade. E nós estamos sendo convocados nesta noite a nos esforçarmos. Esforçar, gente, é suor. Esforçar é fazer
força. Esforçar, figuradamente, é pegar 2 botijões de gás e tentar levar assim no 5º andar pela escada. Já imaginou isso? É esforçar. Você tem que ter ânimo, tem que ter disposição, porque senão você fala, eu não aguento, vou largar esse negócio aqui. Não é fácil. Eu queria que você entendesse isso. Isso não é fácil, por isso Jesus Cristo orou a Deus Pai. Mas quando o povo se une em Cristo Jesus, se lá em Babel, para o mal, a palavra foi, não há mais barreiras, eles vão poder fazer o que eles entenderem agora. Imagine o que Deus pode fazer na nossa vida, se nós vivermos com intensidade esta unidade. Na reforma protestante, esta unidade, ela se manifestou, e foi por isso que ela perseverou durante esses 504 anos. Que seja assim, que comece entre nós, e que isso se expanda por todo o povo de Deus, para que Tanabi creia, para que esta cidade seja alcançada pelo Evangelho da transformação, o Evangelho da cura, o Evangelho que Deus tem plantado nos nossos corações. Vamos orar por isso? Queremos acompanhar a oração de Jesus. Nós vamos orar pedindo que Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, faça isso acontecer nas nossas vidas. Mas nós vamos orar também pedindo para que Ele nos dê a disposição necessária para preservarmos a obra que Ele está fazendo na nossa vida. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos nesta noite desejosos, ó Pai, de sermos alcançados por esta unidade do Espírito. Ó Deus, nós não podemos produzir isso, não temos condições, a nossa força é pequena, mas fazemos coro com Teu Filho Jesus Cristo e repetimos as Suas palavras nesta noite. Que o Senhor nos faça um, para que o mundo creia, em nome de Jesus. Então, ó Deus, quebranta corações aqui nesta noite, quebranta, ó Deus, vidas, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, transformado, e que esta transformação, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ela seja preservada por cada um de nós que aqui nos encontramos. Fica conosco, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso viver, traz, ó Pai, a Tua direção sobre a vida de cada pessoa, de cada família que está aqui neste lugar. Nós oramos, nós pedimos, clamamos ao Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós cremos no poder soberano do nosso Deus. Eu queria convidar o Ministério da Música. Eles cantaram aqui uma primeira canção que fala do poder soberano do nosso Deus, né? Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e que o Senhor venha fazer maravilhas no meio de nós. Nós vamos ficar em pé, eu quero abençoar a sua vida, e nós vamos sair daqui desta noite com um conjunto destas canções que falam do poder soberano do nosso Deus, que fala que Deus é grandioso e que Ele nos ajuda contra o inimigo. Nesta seara tão misturada, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos ajuda a vencer o inimigo. E nós queremos e desejamos nos colocar à disposição do nosso Deus. Receba a bênção do Senhor e depois cante conosco esta canção. Durante a semana, terça-feira, às 20 horas, temos a nossa reunião de oração pelo Facebook. E na quinta-feira, às 20 horas também, aqui na igreja, nós temos o estudo bíblico presencial e convidamos você a participar conosco. Pensando na mensagem desta noite, o Luiz preparou um café e não deu certo, Luiz? Não tinha pó. É esse, o inimigo te contava, eu estou falando para vocês, né? Mas está pronto isso aí? Então tem um salgadinho ali
né? E o café vai ficar para domingo que vem, tá bom? Mas tenha um tempinho, não vá logo para sua casa, cumprimente aí os irmãos, né? E tenha um tempinho aí, Deus quer falar ao seu coração ainda nesta noite, na comunhão com os demais irmãos. Amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso grande e eterno Pai, e as consolações, a comunhão, a força e o poder do Santo Espírito de Deus, sejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos reafirmar essa soberania de Deus. A gente volta para casa pensando no que diz esta linda canção. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes